Bem, já estamos aqui esperando os meus queridos audientes, os meus espectadores, os meus pupilos. Começamos com Marise Mendonça, que está chegando. Boa noite, Marise. Sandra, boa noite, Sandra. Boa noite, Sil Gomes. Sil, não sei se é Silvio, Silvia, não sei. Micaela Nascimento, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver quem chega mais, para que nós possamos dar início. Gabriel Teixeira, olha o Gabriel aí, que prazer tê-lo conosco, Gabriel. Tudo bem? Como é que vai, Gabi? Que prazer. Deus abençoe você. Deixa eu dar uma cenadazinha para vocês que estão aqui, né? Mendonça, boa noite, muita luz, muito obrigado. Anjos, boa noite, acabou de entrar. Boa noite, Jane Santana. Boa noite, Jane, nossa Jane. Boa noite. Sejam bem-vindos todos vocês. Olha, a dona Lúcia Areia Branca, minha querida Lúcia, que me deu início, que me iniciou nos estudos para falar em público. Deus te abençoe. Micaela, boa noite, Gabriel, boa noite. Bem, nós já podemos começar, né? Semana passada, meus queridos, nós iniciamos o estudo sobre como é que os espíritos progridem, como é que eles evoluem. No caso, quando a gente fala eles, nós estamos falando dos desencarnados, mas vamos nos incluir, todos nós, aqui também, como espíritos encarnados, a alma, nós estamos aqui nesse processo. Então nós aprendemos semana passada que, olha minha irmãzinha Lenói, Deus te abençoe, fofa, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar comigo nesta noite. Então, os espíritos, eles evoluem cumprindo missão, cumprindo tarefas, mas essas tarefas, elas, para serem cumpridas, precisam que os espíritos venham para a Terra. Eles passem por todas as suas provas, por expiações. Então, com isso, o espírito vai adquirindo conhecimento, tá certo? E vai chegando à perfeição, que é a finalidade. Ele vai chegar à condição mais perfeita possível e que o levará à prometida felicidade, tá? Alguns, eles murmuram ou eles reclamam e demoram a chegar lá. Não é? Quem muito reclama, quem muito se queixa, tem muita dificuldade para chegar lá, porque à medida que ele vai passando por provas, por expiações, e ele reclama, ele vai se atrasando, ou seja, ele não vai andando junto com os outros que não reclamam. Olha, Isa, tudo bem? Dona Ilzinha, Rivalda chegando, boa noite vocês. Então, é necessário que eles queiram, que os espíritos queiram, que eles façam a sua parte, não é? Que eles evoluam por conta própria, utilizando o seu livre-arbítrio para fazer as melhores escolhas, para realizar as tarefas, para cumprir as missões, e aí eles vão evoluídos. Nós aprendemos que os espíritos não são criados bons nem maus, eles são criados simples e ignorantes, ou seja, com aptidões para ir para um lado ou para o outro, a depender da utilização adequada ou não adequada do seu livre-arbítrio. Nós aprendemos que é justamente nas encarnações que ele precisa ter, não é? Que ele vai, então, cumprindo essas metas, essas tarefas. Boa noite, Sônia, minha querida Sônia, dona Creuza, boa noite. E nós chegamos também à conclusão, através de Kardec, que é necessário, é importante que a gente tenha uma escala dos espíritos para que nós possamos distingui-los didaticamente para entender a posição, como é que eles estão, né, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista espiritual. Tá? E nós descobrimos que todo esse processo, para que isso aconteça, para que essa divisão pudesse acontecer, Kardec recebeu muitas informações, ele recebeu muitas colocações da espiritualidade superior, para então ele conseguir detectar, digamos assim, esse processo evolutivo. E ele, na questão 122, nós lembramos
que ele recebeu a seguinte informação, que o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Nós lembramos que essa consciência de si mesmo o espírito vai adquirir depois de passar por aquela fieira de estágios, enquanto ainda princípio inteligente, não é? Oriundo do princípio universal. Então ele passa, enquanto isso, por todo aquele estágio pelos reinos da vida, não é? Enquanto ele vai também adquirindo capacidade e conhecimento para formar o seu próprio perispírito, ele vai também acompanhando esse processo para a formação, para a constituição dos seus automatismos, dos seus instintos, até chegar à sua plena consciência. O Euler Prado, olha o Euler Prado aqui conosco. Seja bem-vindo, meu querido, um prazer enorme, muita saudade, viu? Érica Silva aqui, muito prazer, vocês estão aqui, nossa, que responsabilidade, não é verdade? Então, Kardec recebeu, ou melhor, ele resolveu elaborar uma escala espírita para poder a gente ter uma espécie de classificação, para a gente se basear, inclusive, pelos contatos que nós passaríamos, lógico, a ter com os espíritos desencarnados. Então, distingui-los é fundamental para que nós não nos deixemos levar por todo e qualquer espírito, como era a recomendação de Jesus, que está lá no Evangelho de João, quando ele disse, meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, experimentai antes se eles são de Deus. Grande abraço, Euler, Deus te abençoe. Meu sobrinho postiço, Anderson, através desse quadrinho, está conosco. Boa noite. E depois que nós vimos essa escala toda até, no caso, a sexta classe, porque essas 5 primeiras classes estão na terceira ordem, nós pegamos, digamos assim, de baixo para cima, né? Não de baixo no sentido lá embaixo, não, mas sim, em escala menos elevada, a mais inferior, não é? Para chegar então aqui à segunda ordem. Na segunda ordem nós vamos encontrar 4 classes. Na terceira nós encontramos os espíritos impuros, nós encontramos os espíritos levianos, nós encontramos os espíritos pseudo-sábios, nós encontramos os espíritos neutros e encontramos finalmente os espíritos batedores e perturbadores. Então nós distinguimos esses espíritos semana passada e agora vamos entrar na segunda ordem. Na segunda ordem são os bons espíritos, tá? Na terceira ordem eram os espíritos imperfeitos. Agora, na segunda ordem, os bons espíritos. E nessa ordem estão 4 classes. A classe menos elevada dessa ordem é a quinta classe, que são os espíritos benévolos. As pessoas podem perguntar, mas benévolo é uma classe inferior? Não é inferior, ela está na segunda ordem, ou seja, naquela ordem intermediária, digamos assim, no meio da tabela, né? Se formos considerar uma tabela de um campeonato de 10 times, então está lá pelo meio, né? A partir da quinta colocação, subindo. Tá? Então, o espírito benévolo, ele tem a característica principal, a bondade. Ele é um espírito bom, tá certo? Para ele prestar serviço aos homens é um prazer enorme fazer isso. Só que eles têm um limite, eles não têm os conhecimentos todos, então seus conhecimentos são limitados. O que se sobressai nesses espíritos é exatamente a bondade. Eles progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual, no sentido do conhecimento da vida, das ciências, né, de tudo isso. Não, eles evoluem mais moralmente. Eles têm a bondade como a sua característica principal. Tem um prazer grande de ajudar, de servir, tá? Então, dá para perceber essa característica. A gente pode perceber, diferentemente, por exemplo, do pseudo-sábio. Por quê? O pseudo-sábio, se você perguntar alguma coisa a ele, ele vai responder, mesmo que ele não saiba. Ele quer passar a ideia de que ele sabe, tá? O espírito bom, olha, ele é bom, ele faz o bem. Mas se perguntarem alguma coisa a ele que ele não conheça, que está fora dos limites de conhecimento dele, ele não vai responder, porque ele tem a humildade, é uma característica, de reconhecer que ele não sabe, diferentemente, por exemplo, do espírito pseudo-sábio. Por isso, essa condição de espírito benévolo, tá certo? Nós encontramos, então, a quarta classe, e subindo,
Dentro da segunda ordem encontramos os espíritos sábios, que são os espíritos sábios. Esses espíritos, nele, a característica principal é a amplitude dos seus conhecimentos. Ele tem muitos conhecimentos. Eles se preocupam menos com as questões morais e mais com a busca de conhecimentos, a busca da interação intelectual da vida. Tá? Então eles buscam, por exemplo, o conhecimento científico, tá certo? Ele busca o conhecimento das letras, tem todos os conhecimentos, menos a preocupação menor desses espíritos, é com o lado moral. Não quer dizer que eles sejam imorais, que eles sejam ruins, não. Mas eles não têm essa preocupação. Eles não estão por aí fazendo bem assim, não. O bem que eles fazem é utilizando a ciência de forma útil, tá certo? E nunca são dominados por qualquer paixão própria dos espíritos imperfeitos, ou seja, eles não são batedores, eles não fazem mal, eles não causam intrigas, não são levianos, eles não gostam de estar prejudicando quem quer que seja, tá certo? Tudo que eles fazem na busca pelo conhecimento é para o bem da humanidade. São espíritos sábios. Tá? Parece com os espíritos bons, não é? Só que eles têm conhecimento, muito conhecimento em todas as áreas. Tá? Mas os espíritos bons têm a bondade como a sua principal característica. Os conhecimentos os bons, são limitados. Nos espíritos sábios, os conhecimentos são amplos. Quanto à moral, eles não têm tanta preocupação assim. Tá certo? Deu para distinguir, não é? Para vocês perceberem essa diferenciação. Subindo ainda mais um pouco, chegamos à terceira classe, dentro, claro, da segunda ordem. A terceira classe são os espíritos de sabedoria. São aqueles espíritos cujas qualidades morais são elevadíssimas, tá? E é a característica principal deles, tá certo? Por quê? Porque eles não possuem também, digamos assim, conhecimentos completos, mas os conhecimentos são muito altos. Eles têm uma capacidade intelectual muito elevada. E essa capacidade intelectual, essa capacidade de conhecimento que eles têm, lhes dá a condição de fazer juízo reto, adequado, sobre os homens e sobre as coisas. Portanto, embora não tenham esses espíritos conhecimentos ilimitados, mas eles têm muito conhecimento o suficiente para que ele possa fazer julgamentos em relação às pessoas, usando, lógico, da misericórdia, da bondade, porque neles também, nesses espíritos, existem qualidades morais muito elevadas. Essa, inclusive, é talvez a sua principal característica, mas como eles têm um conhecimento muito amplo, embora não ilimitado, tá certo? Ele vai se diferenciar, por exemplo, dos espíritos sábios, que têm muita bondade, mas não têm muito conhecimento. Eles, além de ter a bondade, muita bondade, os espíritos de sabedoria, eles têm conhecimento suficientemente, que lhes dá condição suficiente para fazer juízo de valor em relação às coisas e às pessoas. Parecido, não é? Tá? E na segunda classe, aí nós vamos encontrar. Vocês vão percebendo que há uma diferenciação básica de uma para outra, de uma classe para outra. Olha o Petrônio chegando. Boa noite, Petrônio. Um Garcia Moreno que nos honra em nosso estudo. Boa noite, Laura. Deus te abençoe. Minha vizinha aqui da rua. Deus abençoe, Laura, pela sua presença também. Os espíritos de segunda classe, dentro dessa segunda ordem, meus irmãos, meus amigos, são os espíritos superiores. Agora estamos falando de uma característica de elevação muito alta. Veja que os espíritos benévolos são bons, mas não conhecem tanto. Os espíritos sábios conhecem muito, mas não se preocupam com o lado moral. Embora tudo que eles conhecem, eles usam para o bem, mas não têm a preocupação tanta com a moral. Os espíritos de sabedoria, eles têm uma elevação moral muito grande, têm muito conhecimento também, mas não o suficiente para ser um espírito superior. Olha que interessante, né? É o suficiente para que eles saibam fazer justiça, sabem fazer julgamentos retos, utilizando a sua bondade e os conhecimentos. Mas
esses espíritos superiores agora da segunda classe, vocês estão chegando no segundo lugar, próximo do primeiro colocado, tá? Ele em si, esses superiores, eles reúnem dentro da sua capacidade a ciência, a sabedoria e a bondade. Ou seja, ele junta todos os três anteriores, tá? Ele junta o benévolo, o espírito sábio e o de sabedoria. Está tudo nele, no espírito superior. Ou seja, eles têm muito conhecimento, têm uma linguagem elevadíssima, digna, uma linguagem muitas vezes sublime, tá certo? E eles empregam essa linguagem sempre com benevolência, com amor. A sua superioridade os torna mais aptos do que os outros anteriores a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Por isso, aqueles que trouxeram a codificação através de Kardec eram espíritos superiores. Importante disso, viu, saber? Tá certo? Então, eles têm capacidade de ter esses conhecimentos para poder passar informações seguras, dentro, lógico, dos limites do que é permitido ao homem saber. Eles não passaram coisas que nós não teríamos capacidade alguma de assimilar, de entender, até por falta de analogia, até por falta de linguagem, mas não porque eles não soubessem. Olha que coisa interessante, né? Mas porque nós não teríamos capacidade de aprender, de assimilar. Mas eles se afastam daqueles espíritos, daqueles homens que só têm curiosidade, que só buscam atraí-los por curiosidade ou porque têm influência da matéria, que eles sejam influenciados somente pela matéria. E aí, esses homens de quem eles se afastam ou vibracionalmente são afastados, porque esses homens fogem à prática do bem. Então, os espíritos ligados muito à matéria são muito curiosos e não fazem o bem. Esses espíritos, naturalmente, têm muito pouco acesso para atrair os espíritos superiores. Mas quando, por exceção, eles encarnam aqui na Terra, porque o espírito superior não é obrigado a encarnar aqui na Terra, porque nós temos um mundo aqui de provas e expiações, tá? Mas quando, por exceção, eles encarnam aqui, é só para cumprir missão de progresso. E então, eles nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo, ou seja, aqui na Terra. Ou seja, nós ainda estamos distantes, né? Mas quando eles chegam aqui, esses espíritos, eles se diferenciam rapidamente. Nós podemos detectá-los, por exemplo, no espírito Francisco de Assis, né? Num Eurípides Barçanufo. Nós vemos um Bezerra de Menezes que chegou a esse grau ainda aqui na Terra. Tivemos o Santo Agostinho, né? O o Santo Curadas da Igreja. Né? Tivemos tantos outros, aqueles que trouxeram a codificação, Joana de Ângeles, Emmanuel, que já estava nessa condição de espírito superior. Então, todos esses irmãos já são espíritos superiores, que têm em si a bondade, a sabedoria, têm os conhecimentos, olha aí, e são espíritos moralmente elevados. Os espíritos superiores, portanto, têm essa capacidade, tá certo? Bem, aí nós tivemos, assim, já os espíritos benévolos, estão dentro da segunda ordem. Nós tivemos os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, todos dentro da segunda ordem. Chegamos então agora à primeiríssima ordem. A primeira ordem, gente, são os espíritos puros, não é? Essa é uma classe única, se confunde inclusive com o próprio nome da ordem, né? Seria a classe de espíritos puros da ordem dos espíritos puros. Por quê? Porque eles se confundem aí, né, nessa condição, porque são únicos. O que quer dizer isso? Os espíritos que compõem essa classe, essa ordem, eles já percorreram todos os graus da escala e já se despojaram de todas as impurezas da matéria. Já não tem mais nenhuma atração pela matéria. E tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, ou seja, de que cada criatura vai chegar, já chegou a tudo isso, eles não têm mais que sofrer provas nem expiações. Já passaram por tudo. Eles já passaram desde a 10ª classe. Não necessariamente que eles tenham sido assim,
malvados, imperfeitos, mas tinham a impureza. Então nem todos fazem exatamente como os outros. Passam por ali, passam em menos ou mais tempo por aquelas situações, dependendo, lógico, das escolhas que faz. Bem assim somos nós, tá certo? E esses espíritos, eles não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis como os nossos, eles já realizam, no caso, a vida eterna no seio de Deus. Eles já estão lá ao lado de Deus. Mas aí a pessoa pode perguntar, então eles agora estão naquele estado de contemplação, nas nuvens tocando harpa, não é? Aqueles anjinhos. Nananina, não. Eles gozam de inalterável felicidade, sim, porque eles não se acham submetidos mais às necessidades nem às vicissitudes da vida. Mas essa felicidade não é a da ociosidade monótona, não é aquela de ficar como muita gente está esperando, né? Tem muita gente que é interessante isso, viu? Tem muita gente que quer ir para o céu, não é? E tanto é que a gente busca isso aqui. Nós queremos, o nosso céu aqui, o nosso céu terráqueo, é aquele céu que tem ali, né, na praia, com coqueiro, 2 coqueiros de preferência, um do lado do outro, ó, com aproximadamente com 2,5 metros de distância, para dar o suficiente para armar uma rede entre os seus troncos, deitar, tomar uma água de coco, não é? Dependendo, né, do que tem lá dentro da água de coco, as pessoas têm cada um a sua preferência, com alguém, olha, alguém abanando ali aquela coisa, aquela vida, vidão, não é? Não, não é isso, tá certo? Essa felicidade, essa perfeição a que o Espírito puro chega, não é essa, porque eles são designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Muitas pessoas acham que eles têm aquelas asinhas, que eles têm aqueles cabelos encaracolados, loirinhos, olhos azuis, não é? E que andam com as suas asas voando, pululando por aí, pelas nuvens. Não, nada disso. Eles são os mensageiros, os ministros de Deus. E eles executam as ordens diretamente dadas por Deus para eles. Para quê? Qual o objetivo? Não é fácil o objetivo deles, não é fácil o trabalho deles, não. O trabalho deles é manter a harmonia universal. Olha que não é fácil, não é? Manter os planetas girando sobre si mesmos em torno de uma estrela. E ainda fazer com que essa movimentação esteja em harmonia com a movimentação da sua estrela, no nosso caso o Sol, porque esse Sol faz parte de uma constelação, de um grupo de estrelas que também tem o seu sistema planetário. E essa constelação ela está dentro de uma galáxia imensa. E essa constelação ela está girando, tá certo? Dentro dessa galáxia. Olha que coisa interessante. Então, essa harmonia, quem faz com que esteja ela a ocorrer no universo, são esses espíritos puros, esses anjos, esses arcanjos, esses serafins. Tá? Então, não é fácil. Então, esses aí são os espíritos que estão dentro dessas 10 classes, essas 10 classes que estão encaixadas em 3 ordens. Nós falamos da terceira ordem, não foi? Começando lá do menos elevado, digamos, né? do menos evoluído, para chegar até esse, que é o espírito da primeira ordem, o espírito puro da primeira classe dentro dessa ordem. Nós vemos assim essa escala, essa evolução. A pergunta é, eu fiz essa colocação semana passada e eu gostaria muito que alguém pudesse me dar um retorno. Nós fizemos, ou vocês fizeram, alguma relação com as pessoas com quem vocês convivem, porque a gente não conhece as pessoas totalmente, não é? Porque as pessoas não são aquilo que elas mostram, tá? Assim, fisicamente, né, no seu comportamento. Não, elas são mais aquilo que elas pensam, o que está dentro delas, o seu mundo íntimo. E esse mundo íntimo das pessoas, cada um de vocês pode ter essa confirmação de si para consigo, esse mundo interno, interior, não pode ser revelado. Não dá, não é verdade? Por que não dá? Porque ele vai
de certa forma, desmentir, muitas vezes, se não na maioria das vezes, exatamente aquilo que nós apresentamos por fora. Né? Nós não somos aquilo que apresentamos. Nós queremos apresentar aquilo que até gostaríamos de ser, mas ainda não temos condição. Então nós fazemos um esforço muito grande. De vez em quando escapa, não sei se vocês percebem. De vez em quando a gente dá alguns chiliques, a gente entra em tristezas, em melancolias, e até em depressão, justamente por causa desse conflito entre aquilo que nós gostaríamos e aquilo que de fato acontece em torno de nós. Então, tudo isso causa essas enarmonias, essas dificuldades de relacionamento, dificuldade de aceitação, essa sensação de estar fora do ambiente que gostaria de estar, seja uma espécie de estranho no ninho. Mas como vocês identificam? Dá para identificar na percepção de vocês essas características dessas 10 classes nas pessoas, né, com quem vocês convivem? Gostaria que vocês colocassem aí e até trouxessem, não dizendo quem, não fala de ninguém, não dê nomes a ninguém. Mas assim, pessoas que você conhece, eu conheço uma pessoa que parece que parece estar nessa classe ou naquela outra, tá? Porque é importante que a gente possa fazer essas analogias, que é para que a gente entenda que tudo aquilo que Kardec trouxe, se nós formos analisar, é justamente para que nós tenhamos essa condição de não se deixar levar por aqueles espíritos, agora fala dos desencarnados, quando eles se aproximam, quando eles nos dão alguma informação do mundo espiritual, os desencarnados, porque há uma preocupação muito grande. Desde o Antigo Testamento nós encontramos essa preocupação, inclusive do próprio Moisés, quando em Deuteronômio ele disse assim que, no caso, ele proibiu, né, se não me falha a memória, não vou citar não para não correr o risco de errar aqui, proibindo a conversa com os mortos, né? A evocação dos mortos, está lá em Deuteronômio. Gera uma preocupação. Por que essa preocupação? E isso vem acontecendo ao longo do tempo, essa preocupação. Chegou agora em Kardec e ele então resolveu assim, fazer esse estudo para que nós tenhamos essa ferramenta, por assim dizer, para distinguir. Porque até o próprio Cristo, como nós falamos, está no Evangelho de João, ele recomendou, melhor colocando, que nós não acreditássemos em todos os espíritos, que antes verificássemos se eles são de Deus. Ou seja, vamos analisar o conteúdo, aquilo que ele está trazendo, a lógica, se tem bondade, se tem razão, se tem fundamento e se é para o bem aquilo que ele está trazendo, para saber se esses espíritos são de Deus, não é verdade? Então, o que é que vocês têm em mente? Se tiver alguma coisa para colocar, por favor, gostaria que vocês colocassem aqui. Porque nós vamos passar na próxima semana para um outro roteiro, ou melhor, um outro módulo. Vamos adentrar o módulo 5º. E esse módulo 5º, ele vai tratar já de um tema mais, como é que eu vou colocar, mais próximo de um outro princípio da doutrina espírita, um princípio fundamental, né, um ponto que é sem o qual, digamos assim, a doutrina espírita não faz sentido. Não faria sentido se não existisse. E é justamente a partir desse conhecimento dos espíritos dessas classes que nós podemos estudar esse próximo assunto. O próximo assunto vai se tratar da comunicabilidade dos espíritos. Tá? A gente vai tratar do primeiro roteiro da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. Porque isso acontece, tá certo? Então é preciso que a gente tenha esse entendimento, né, para fazer essa distinção entre essas diversas classes que Kardec elaborou didaticamente para que nós tenhamos essa ferramenta de entendimento, de compreensão de como são os espíritos pelo seu comportamento, pela sua linguagem, tá? Por aquilo que eles nos trazem, não pelo nome. Vocês percebem lá, nas 10 classes, que Kardec não falou em momento algum sobre o nome de cada espírito. Não é pelo nome que a gente vai identificar quem é quem, porque eles podem assumir, os espíritos, qualquer nome, tá?
Está lá, inclusive, se não me falha a memória, no livro dos médiuns, ele falou o seguinte, perguntaram a ele se um cachorro poderia se comunicar numa reunião espírita através de algum médium. E Kardec perguntou aos espíritos, e os espíritos disseram que sim, pode sim. E me parece que, se não me falha a memória, foi São Luís que diz bem assim, evocai uma pedra e ela virá. Significa o quê? Que os espíritos assumem qualquer coisa, qualquer nome. O que eles querem muitas vezes, uma grande parte dele, aquela parte mediana, o que eles querem se comunicar, eles querem dizer alguma coisa, sem compromisso nenhum com a verdade. Tá? Por isso que nós precisamos exaurir esse trabalho, esse conhecimento sobre a cada uma das classes desses espíritos, para que partamos então para a comunicabilidade dos espíritos, porque aí nós então vamos entender quem como e por que esses espíritos estão nos influenciando, por que é que eles influenciam e de que forma eles influenciam nos acontecimentos da vida. Ok? E aí, gente, Leia falou que foi boa a explicação, mas aí não, os outros não falaram, a Adriana não disse nada, Jack Joy também não, acabou de entrar inclusive. Vou até assinar para ela aqui. Pronto, Jack, boa noite. Jaquilene, minha querida amiga Jaquilene, que frequenta a nossa casa. Tá certo? Como vocês não disseram nada, eu já vou dar um pontapé aqui, viu? Na comunicação, na comunicabilidade dos espíritos. Então, um dos nossos objetivos com a comunicabilidade dos espíritos, inicialmente com o primeiro roteiro, que vai tratar da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida, o nosso objetivo nesse roteiro olha, esse nome aí não é fácil, viu? O nome que tem CA 879257 não é fácil de identificar. Mas boa noite a si mesmo, viu? Seja bem-vindo ao nosso estudo. Nosso objetivo nele será identificar a natureza da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da vida. O que é a natureza? O que é, de que é formado, do que é feito, digamos assim. Tá certo? Essa influência, de como ela funciona. Dani disse aqui que foi uma aula muito rica de conhecimento. Que bom, Dani. Isso é importante, viu? Que esses são esses conhecimentos que nos credenciarão a partir para esse próximo roteiro. O segundo objetivo que nós teremos para nosso próximo estudo será explicar como se processa essa influência. A influência existe, a gente vai perceber, mas é preciso saber como isso acontece, de que forma. E vamos identificar ainda, melhor identificar não, vamos indicar a forma de neutralizar, no caso, as más influências espirituais. Olha, meu garoto Thales entrou aqui. Por que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso, essa indicação de como neutralizar. Por quê? Porque uma das bases, só para a gente levantar essa questão e deixar no ar para vocês, uma das bases dos nossos grandes problemas aqui de relacionamento é exatamente essa influenciação. Os espíritos nos influenciam, mas como nós já aprendemos quais são as qualidades, como são os espíritos, pelas classes que nós acabamos de estudar, precisamos saber que tipo de espírito é que está nos influenciando. Tá? Então aí vocês vão perceber a importância de ter conhecido agora essas classes para depois chegarmos a estudar agora a comunicabilidade, a influenciação deles, tanto em nós, nos nossos pensamentos, na nossa ação, na nossa conduta, quanto nos acontecimentos da vida. Tá ok, meus queridos? Então não vou avançar mais. Eu vou agradecer muito vocês pelo que vocês estiveram aqui conosco. Quero só relembrar que é importante esse conhecimento, porque vamos tratar praticamente da mediunidade agora, nesse momento, porque a comunicação basicamente ocorre pela mediunidade que os médiuns apresentam. Você vê que os médiuns são
os meios, né, o instrumento para que essa comunicação aconteça. E eles são aqueles que repassam, eles captam e repassam em determinados momentos, mas existem outras formas de comunicação sem que haja a necessidade do médium repassar. Ele é apenas o agente, aquele que é o facilitador, aquele que tem a condição de oferecer para o espírito a possibilidade da comunicação. Tá? Mas o importante é que nós saibamos que essa evolução dessas classes se dá tanto no mundo espiritual, aqueles espíritos desencarnados, quanto do lado de cá, os encarnados. Tá ok? Eu tive uma pergunta essa semana que veio no privado com relação à influenciação. A pergunta foi com relação a sonhos. Há pessoas que sonham, e notem que pessoas sonham, vamos deixar bem claro, né? Nós sonhamos o tempo todo, todos os dias, todas as noites, quando nós dormimos, nós sonhamos. Porque o que é o sonho? O sonho é a lembrança daquilo que acontece durante o período em que estamos dormindo. Tá? Essa é a lembrança, né, do que acontece, e é o sonho. Se nós não nos lembramos, as pessoas dizem que não sonharam. Mas é importante saber que a gente sai sim do corpo durante a noite. O corpo fica, nós saímos do corpo. O corpo descansa, ele precisa do descanso. É uma máquina, precisa estar refeita, descansada para o próximo dia. Então ela descansa, a máquina que é o corpo, e nós saímos. Ou seja, o motorista, digamos assim, sai do carro, sai da máquina e vai. Porque esse motorista, que é o espírito, que somos nós, a alma encarnada, não necessitamos de descanso. Então nós saímos, vamos para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós mantemos contato com outros espíritos que estão dormindo, ou seja, que o corpo está dormindo, que saíram também do corpo. Aí então nós nos encontramos, por isso que nós sonhamos uns com os outros. Às vezes, as duas pessoas que se encontram em sonho, se lembram de terem se encontrado. Né? Eu já tive essa experiência. Mas também a gente se encontra, quando sai do corpo, durante o sono, a gente se encontra com pessoas que já desencarnaram. E com pessoas que, embora já desencarnaram, estão prestes também, ou se preparando para reencarnar também. Então tudo isso acontece com pessoas, com espíritos com os quais tivemos contato em outra vida, na vida anterior, e esses encontros acontecem. E também sonhamos com estranhos, com pessoas, espíritos que nós não conhecemos, também sonhamos, ou o fato de não conhecer não quer dizer que nós não tenhamos tido contato, né? Mas são espíritos que provavelmente, porventura, poderão ter tido contato em outra vida, mas que pela aparência atual não nos lembra ninguém. Então são desconhecidos. Mas também sonhamos com pessoas encarnadas, espíritos que estão encarnados, que não se conhecem pessoalmente aqui na encarnação, mas que se encontram. E muitas vezes acontece a gente chegar em determinado local e encontra uma pessoa, e diz, eu sonhei com essa pessoa. Ou seja, como é que pode, né? Significa dizer que você se encontrou sim com aquela pessoa porque ela estava dormindo e houve algum tipo de atração, de situação que os aproximou um do outro. Né? Então, houve uma pergunta nesse sentido. O que é que eu faço? Sonhei com não sei quem, uma pessoa que tal, que morreu e tal, e conhecido. O que é que eu faço com a situação? Será que ele está querendo dizer alguma coisa? Ele quer não sei o quê? E o que é que eu respondi para essa pessoa? E essa resposta serve para todos nós aqui. Não nos preocupemos com quem sonhamos. Se foi desencarnado, se foi alguém que desencarnou no mês passado, há 3 anos, há 20 anos, não importa. Não se preocupe com esses espíritos. Eles já estão trabalhando no mundo espiritual, estão sendo trabalhados para uma futura reencarnação. Ponto importante, tá certo? E nós não vamos influenciar em nada, tá certo? O fato de estarmos aqui não quer dizer nada. Eles não dependem mais de nada da matéria aqui. Não, desencarnaram, eles só precisam sair desse contato. Precisam que a gente ore por eles, que a gente os encaminhe para onde eles precisam no mundo espiritual para aprender, para restabelecer-se, para se preparar para reencarnar novamente. Então, orar, rezar por eles.
Basta. Ah, mas eles querem que a gente faça alguma coisa. Não se preocupe. O máximo que eles precisam da gente aqui é de prece, é de oração. Ah, mas eles querem que eu reze uma missa. Não vai influenciar em nada. Não reze missa, não se preocupe com isso. Ah, mas ele queria que eu fizesse isso. Não faça nada. Não, não. Tá certo? Não faça nada que não seja aquilo que você já sabe que deve fazer. Ah, mas ele pediu para eu pedir perdão. Você deve a alguém? Vá pedir. Não porque ele está pedindo que você faça isso, o Espírito, mas porque você deve. É um dever nosso pedir perdão, é um dever nosso nos aproximar das pessoas, nos relacionar bem, é um dever nosso fazer o bem, é um dever nosso amar, é um dever nosso progredir, é um dever nosso entender, aceitar as diferenças, aceitar os diferentes, é um dever nosso amar a todos, porque o Cristo disse, amai-vos, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A recomendação está clara, não tem dúvidas, de maneira que não é necessário que um espírito, um amigo, um parente, um que desencarnou já venha pedir para você pedir perdão e você, agora eu vou e tal, e ele vai ficar bem por causa disso. Não, nada a ver. É dever seu, mesmo que ninguém peça, tá? É o processo, tá? Então, mas existem aqueles sonhos em que você sonha com uma coisa que vai acontecer? Pode sim acontecer. Sabe por quê? Porque a gente, quando sai do corpo, no mundo espiritual, o tempo é diferente do mundo de cá. Não há um tempo assim como nós. O tempo ele é, vamos dizer assim, relativo, tá? Porque o tempo aqui no mundo físico ele é uma medida básica, elementar, para que o homem possa marcar a passagem do tempo. Só para isso, tá? Mas no mundo espiritual é diferente. Se vocês perceberem como é diferente o tempo, é assim. Olha, lembrem que às vezes você dá um cochilo, chegou de casa ou chegou do trabalho, depois do almoço, você então tira aquela soneca, aquela marolinha, 15 minutos, aí você sonha. Durante aqueles 15 minutos de sono, você sai do corpo. E você fez tanta coisa, quando você sai, volta do sono, você acorda, você sonhou com tanta coisa, que se vocês analisarem, não dava para que vocês fizessem tanta coisa naqueles 15 minutinhos de sono. Não é verdade? É porque o tempo no mundo espiritual é diferente do tempo aqui. Tá certo? Então, é possível sim que quando você chegue ao mundo espiritual, como o tempo é diferenciado no mundo espiritual, você possa sim ser apresentado a acontecimentos que aqui não aconteceram ainda, mas no mundo espiritual já é perfeitamente possível enxergar, perceber. Tá certo? E quando você retorne, você sinta aquela posição aí com uma coisa que vai acontecer com alguém, tal. E pode vir a acontecer, sim, mas fique tranquilo. Mesmo que você contasse ou deixasse de contar, não importa. Estaria acontecendo do mesmo jeito, sem o menor problema, tá? Não é porque você sonhou que está acontecendo. Apenas você recebeu a informação, teve o contato, mas iria acontecer independentemente, tá? Por quê? Porque é importante a gente ter essa informação, dessa diferenciação entre o tempo de cá, o tempo de lá, a possibilidade de ver tanto o passado quanto o futuro, enxergar essas coisas de forma mais ampla no mundo espiritual, é normal, tá? Todo mundo pode ver isso. O que acontece é o quê? É que quando você volta, nem sempre você se lembra, porque nem sempre o seu cérebro é capaz de absorver tanta informação, porque não é fácil, tá certo? É muita coisa para a gente chegar e se lembrar aqui quando acorda. Lila falou que hoje aconteceu comigo na hora depois do almoço. Olha, tá vendo? Ela sonhou mesmo, né? Ela se achou interessante quando acordou, não é? Tânia M. de Lima chegou. Taninha, Deus te abençoe. Como é que vai? Tudo bem? E Felipe, como é que está? Bem, então só trouxe essa palhinha porque me questionaram. Não foi uma pessoa só não, foram mais pessoas que questionaram sobre a questão de sonhos. E depois a gente vai falar com mais propriedade, lá na frente ainda, com mais detalhes sobre sonhos, para que vocês fiquem despreocupados, despreocupadas, não encafifem, não encasquetem com sonho. Tá certo? Se foi alguma coisa ruim, ore, basta orar. Ore, agradeça a Deus porque está aqui, tá? E tem uma vida para encaminhar-se. O Gilvan fala que sonhar com determinada coisa pode ser presságio para o futuro. Não necessariamente, Gilvan. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é tradição, isso é coisas, são mitos. Não necessariamente. Tá?
Pode ser que não aconteça, até porque os acontecimentos eles têm a interferência, sofrem a interferência do livre-arbítrio, ou seja, das nossas escolhas. Tá? A gente pode, sim, ter no nosso horizonte determinadas situações que vamos fazer. Tá certo? E a espiritualidade pode estar vendo isso. Mas ela sabe, a espiritualidade sabe, que aquilo que está ali previsto acontecer, pode ser que nós aqui façamos escolhas diferentes, desviemos o caminho e aquilo não aconteça. Tá? Estão bem, né, Tânia? Um abraço para vocês, viu? Muita paz. Dê um abraço no meu compadre, meu querido Ismari. E um cheiro em Felipe, viu? E um abraço para você. Tá certo? Bem, gente, era isso que nós queríamos colocar para finalizar o nosso estudo. Nós demos esse espaço aqui para isso, porque faltou terminar o nosso estudo. Entendeu, né, Gilvan? Para terminar essa parte do estudo, para não começarmos um outro estudo, deixando pelo meio. Tá ok? Entenderam sobre sonho? Não vamos nos aprofundar no sonho, mas essa palhinha, creio eu, que já foi o suficiente para que vocês possam ficar mais tranquilos, não ficarem casquetados com sonho, não sonhou com não sei o que, aí vai dar isso no bicho. Não, nada a ver. Isso aí é crendice popular. Não quer dizer que você não deva jogar. Se você gosta, nada a ver. Mas se você perceber, nem sempre dá aquilo que você, pelo fato de ter sonhado, jogou porque daria. E nem sempre dá, né? Por quê? Porque não é assim que acontece. Mary Cantora, que bom. Estou aguardando as próximas lives suas, viu? Quero escutar você cantando. Você canta muito bem. E o seu parceiro também. Sandra, boa noite, Sandra. Tudo bem? Bem, olha, Dani, estamos agora encerrando, viu, gente? Eu vou agradecer a vocês. Muito obrigado pela participação de vocês na noite de hoje. Pelas interferências, pelas colocações que vocês fizeram aí, que nós lemos, né, com relação ao sonho. Mas eu gostaria que vocês participassem um pouco mais com o estudo. Tá certo que talvez sejam conhecimentos novos que a gente está trazendo e não sejam tão práticos no seu dia a dia, que vocês não tenham até o que perguntar e acham que estão entendendo. Mas coloquem, não é bobagem. Tá bom? Valeu, Mary. Estamos aguardando, viu? Combine lá com o Illinois. Eu vou estar assim acompanhando. Adorei aquele repertório daquela live, viu? Vocês são show de bola. Então vamos agradecer a Deus, tá, meus queridos irmãos? Vamos elevar o nosso pensamento. Obrigado, Leila. Vamos lembrar novamente as pessoas. Eu recebi um comunicado aqui e eu vou até ler para vocês com relação à pandemia. Sabe por quê? Porque é fundamental que a gente não se perca por causa dessas aberturas que estão acontecendo aí, à torto e à direito. Né? Foi dito assim o seguinte, eu vou ler para vocês. Queridos familiares, estou passando para vocês agora. Queridos familiares e amigos, passando para lembrar a todos que o isolamento será flexibilizado. Já está sendo, né? Mas o Covid-19 não acabou. Ele permanece. A pandemia mais grave da história da humanidade, em 1918, foi a gripe espanhola. E ela durou 2 anos e houve 3 ondas, tá certo? De contaminação. Ocorre que logo após a primeira onda, né, a amenização da primeira onda, quando os estabelecimentos foram liberados, como está acontecendo agora, parece repetição do que aconteceu lá atrás. As pessoas elas saíram enlouquecidas para as ruas, as compras, e nós vimos imagens, inclusive, de lojas que estavam sendo abertas, as pessoas praticamente derrubavam, né, os funcionários que estavam abrindo aquelas portas grandes, então elas passaram como uma boiada passando, uma coisa impressionante, né? E aí veio a segunda onda, está dizendo aqui, e na segunda onda matou-se 3 vezes mais do que na primeira. Olha a preocupação que nós temos, viu? Então, meus caros amigos, familiares nossos que podem estar aqui nos ouvindo nesse momento, cuidem-se, protejam-se e lembrem-se de que ainda não existe cura para esse vírus que ataca vários órgãos vitais e mata. Tem alguns que sobrevivem. Graças a Deus, nesse momento, a maioria está sobrevivendo ao contato do vírus. Mas quem sabe quem vai ou não sobreviver, não é verdade? Então, quem o pega,
Quem pega esse vírus se vê no isolamento sozinho e longe das pessoas que ama, sem saber se irá amanhecer, ou seja, se irá acordar encarnado ainda. E muitas vezes realmente não amanhece aqui no mundo físico, já chega lá no mundo espiritual. Olha, o isolamento está acabando, repetimos, mas a Covid-19 não, ela permanece. Então, conscientizemos-nos, abramos os nossos olhos, continuemos nos protegendo. Ah, mas está tudo fácil, está tudo aí aberto, vamos então, cuidado, protejam-se, busquem a segurança, não deixem de sair porque há a necessidade, não deixem de trabalhar porque há a necessidade, mas com segurança, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês nesse momento e até amanhã, porque amanhã nós temos o nosso estudo do Evangelho às 19 horas. Não esqueçam, às 9 da manhã, todos os dias, nós temos o Evangelho Café com Luz, tá? E às 16 horas, com Ilenóia, a conversa fraterna, agradável, que só ela sabe fazer. E às 19 horas nós estaremos juntos aqui com o estudo do nosso Evangelho. Tá ok? Vamos dizer assim: Pai que estás nos céus, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Muita paz, muita luz para todos vocês.